Salve, salve galera, bem-vindo ao canal Joga 11 FC. Tudo bem com vocês? Eu novamente com meus companheiros Eric e Mike. Mike, Eric, tudo bem com vocês? Aí, salve, salve, pessoal, galera aí ligada aí no Joga 11 FC. Tamo junto aí para mais um vídeo, espero que todos gostem. E, por favor, né, já chega aí dando joinha, compartilhando, comentando também, que é sempre importante aí, crescimento, conteúdo novo para vocês. Fala aí, galera. Um grande salve aí. Vamos lá para mais uma conversa interessante aqui. É isso aí, a bola vai rolar e a gente vai trazer muitas novidades daí do Campeonato Paulista e o que está acontecendo aí no mundo da bola. A segunda rodada aí do Paulistão tá pegando fogo, então a gente vai trazer alguns assuntos para a gente debater, os assuntos mais quentes. Tem Corinthians aí todo atrapalhado, tem arbitragem polêmica aí no jogo do São Paulo, tem final da Copinha aí, então vamos se preparando aí que vai ser um debate muito bacana. Vem com a gente que vai estar muito legal. Galera, seguinte, vamos começar aí com o Corinthians. O que acontece com o poderoso Timão, Mike e Eric? A gente teve aí os problemas aí com o Mateuzinho, a gente não sabe explicar direito, acho que nem ele sabe explicar direito o que aconteceu, está contratado, depois não está, ainda não se sabe se vai tentar de novo. Eric, o que você tem a dizer? Você tem informações aí sobre esse caso? Então, pessoal, é aquilo, né? É até engraçado. O Corinthians, né, tá vivendo aí uma virada de ano aí de troca de diretoria, várias acusações aí por parte da situação de agora com relação à diretoria que estava até 31 de dezembro. E é aquilo, né? É sempre o sujo falando do mal lavado. Esse presidente aí, Augusto Melo, ele prometeu muitas coisas, né? Algumas, querendo ou não, mesmo que de forma muito controversa, ele conseguiu cumprir, né? Questão lá do patrocínio, que é o maior da América do Sul, que é 360 milhões por 3 anos, enfim, né? E aí o Corinthians contratou, né, algumas peças aí. Pelo que eu vi de todo mundo que chegou, um que está se mostrando um bom jogador mesmo é o Félix Torres, o zagueiro, tá? Mas assim, o Corinthians ainda vive um clima de incertezas, teve questões lá de pagamento do Rojas ao Racing, que não foi realizado até onde a gente ficou sabendo, né? Perdão, não foi para o Racing, né? Foi negociado com o próprio jogador, staff dele, o valor correspondente a, se não me engano, 6 milhões de euros. E não foi pago até o presente momento aí. O Corinthians fez a proposta de parcelamento, mas parece que eles ainda não estão 100% fechados com relação a isso. Aí tem a questão também do Garro, que não pode estrear. E aí a gente chega na situação do Mateuzinho. Pelo que foi apurado, né, isso é informação do GE, Globoesporte.com, é que o Mateuzinho, o Flamengo, só havia liberado o jogador para exames médicos. E o mais estranho de tudo isso é que, como você libera um ativo seu, aí fazendo uma crítica aqui ao Flamengo, tá? Como que você libera um ativo seu sem ter nada acertado, apalavrado, o escrito, para fazer exames médicos e liberar possivelmente aí depois, né, para treino, como a gente está vendo aí na imagem, né? Então, assim, é um jogo uma sucessão de erros atrás da outra. O Corinthians, por sua vez, não sabendo explicar a situação do jogador, como que botaram ele dentro de um campo, já fazendo ali o treinamento tático com o professor Mano Menezes né, são coisas aí que só a nova diretoria do Corinthians pode explicar mesmo. É totalmente esquisita a situação, para não falar que é patético. E assim,
agora, pelo que a gente também recebeu de informações, é que talvez o Corinthians vai tentar fazer uma tratativa de compra em definitivo. Vai fazer uma oferta, formalizar de fato uma oferta para o Flamengo, porque a anterior, né, teria sido a de empréstimo e eles não chegaram a um acordo. Mas enfim, né, eu acho que essa diretoria do Corinthians aí, ela precisa se tornar profissional, entender como funciona o futebol real, né, e parar de fazer marketing e propaganda política quando já não é mais a questão de eleição, né, porque agora eles são a situação. Mas é isso, vamos ver aí como que vai terminar esse imbróglio, né? Mike, o que você tem a dizer? O que você traz aí de novo para essa situação? Tem a questão do Corinthians aí, que a gente sabe que tá uma bagunça, mas essa situação aí demonstra ainda mais, né, como a situação do Corinthians, né? A situação vem à tona aí, por mais que essa diretoria tá tentando acertar, né, vai ter erros, né, estão trabalhando, mas ao mesmo tempo, cara, a gente tá vendo, desde que o Augusto Melo assumiu, a gente só vê coisa atabalhoada, né? A gente não vê nada brando, né? Parece que tá sempre atabalhoado. O que você tem a dizer mais essa situação aí que veio à tona aí do Mateuzinho? Cara, vamos lá. Nesse momento aqui, já vou logo dando um spoiler aí, que o Corinthians perdeu na rodada, certo? Exatamente. Então, no momento em que a gente está aqui fazendo o vídeo, já temos essa informação, já tem declaração do Cássio aí, dizendo que não dá para jogar com volante de zagueiro, ou seja, incomodado com o improviso. E aí vem para mim o seguinte sentimento, que Corinthians passa por um momento de amadorismo total. Trocou a direção, o que era para ser uma coisa boa, na verdade vem se mostrando até o presente momento mais do mesmo, né? São sucessões aí de erro, né? De erros. Mateuzinho, não sei quem que vai conseguir explicar essa situação, que o Flamengo diz que liberou só para exame, ele aparece no campo treinando, e aí não existe uma proposta, e a informação que eu tenho agora, que eu apurei nos sites aqui, é de que o Corinthians vai fazer uma proposta de 3 milhões de euros, o que para mim parece um pouco absurdo, né? Um pouco exagerado, né? Carinho, Me hein? parece fora da realidade do Corinthians, né? Você vai pagar aí quase mais de 20 milhões, né? Por um lateral direito, que é uma promessa, assim, é uma aposta, né? Não é concreto, não é consolidado, ao meu ver. Então, assim, segue errando, né? E nas questões aí dos reforços que chegaram, tem reforço que não pode estrear porque a situação ainda não está decidida, e segue o Corinthians com um primeiro jogo onde saiu vitorioso, mas um jogo ruim, um segundo jogo ruim também, onde ele perde, e todas essas coisinhas aí acontecendo nos bastidores, né? Então, o que eu tenho a dizer nesse momento é que, apesar da troca, me parece muito amadora essa nova gestão. Cara, eu concordo com os pontos que vocês trouxeram. Eu tenho a seguinte opinião, cara. O Corinthians é muito grande, é um dos times aí. E tem Mundial, tem título, tem Libertadores, é um time que sempre chegou em finais e tudo mais. Só que existe um processo para você voltar à grandeza. E eu tô vendo que essa nova gestão tá querendo chegar à grandeza de qualquer custo. E não é assim. Hoje a gente sabe que os grandes aí, em questão de organização, de dinheiro, que consegue trazer jogadores que
que quer é o Palmeiras, o Flamengo, certo? Então eles estão mais avançados. O São Paulo, por um momento atrás, também teve uma boa gestão, então se perdeu no tempo aí, tanto é que ficou muito tempo sem título, e agora, tanto é que você vê a ideia do Casares é o quê? Cara, trazer o São Paulo grande novamente, mas qual que é a ideia? Depois de 2026, 2027, para poder estar brigando com o Palmeiras e São Paulo rivalizar. Então eu vejo o Corinthians aí, como foi a situação desde a eleição, o Augusto Melo prometendo, vamos ser grande, não sei o quê, e tá fazendo as coisas tudo atropelado ao invés de ver, cara, o que realmente o time precisa. O time vai brigar por isso, por aquilo, perdemos grandes jogadores, a gente vai apostar na base, a gente vai trazer jogadores mais cascudos, como que vai ser isso? Então ele está muito preocupado, parece que mais em trazer uma resposta para a mídia e para os outros times, para dizer que é grande, do que o time em si. E aí acontece esses erros aí de Mateuzinho, de Veríssimo não renovar, aí tá devendo. Então, cara, parece que eles não estão focados no time. E realmente a proposta deles é fazer o Corinthians ser grande novamente, mas realmente eles não estão fazendo o que tem que fazer. Existe um processo e não vai ser de uma hora para outra. Por mais que ele falou que trouxe o patrocínio, fez coisas boas, mas assim, vai levar tempo. Então a gestão está muito focada em querer mostrar coisas aí para os outros do que para o time em si, né? Então eu acho que aí leva a esses erros aí que o Corinthians vem cometendo aí nesse começo, cara. Com certeza. Só para terminar da minha parte aí, falar dessa questão aí, o Mike falou que são 3 milhões, né, a proposta de euros aí pro Flamengo. Se o Flamengo fizer essa venda, o Flamengo, cara, vai estar rindo à toa, porque o Mateuzinho lá dentro, né, internamente no próprio Flamengo, não era um jogador que foi considerado pelo Tite, né, ou até mesmo por outros treinadores anteriores, como o próprio Sampaoli, como um jogador que ficaria ali e seria titular eventualmente, né? Então a gente sabe, o titular da posição é o Pulgar, correto? Então, assim, o Mateuzinho teria pouca chance. O Pulgar Varela. O Varela. Falei besteira. Enfim, e assim, ele nunca se firmou, teve chances, não mostrou a que veio. E assim, se realmente a proposta for firme e o Corinthians for desembolsar essa grana para poder ficar com o jogador, o Flamengo tinha que embrulhar ele de presente, cartão e mandar pro Corinthians, cara, porque assim, não que eu tô falando que ele seja um mau jogador, mas parece ser um jogador ainda muito jovem e inconsistente em muitos momentos. Uma opção para o Fagner, que já é um jogador veterano, ok, mas será que no mercado não apresentaria outras coisas para o Corinthians? Acho que valeria mais ou menos assim o exercício, né? De fazer um scout melhor, talvez, para a posição. Tem que saber se tem também, né, o Eric, um jogador. Tem. Talvez eles tentaram. O Mateuzinho é um bom jogador. Então acho que serve para o Corinthians. Não sei se também tem. Bom jogador, né? Bom jogador. Bom. Mas não sei se tem grandes jogadores também laterais aí que isso é meio que uma crise, né, do futebol mundial, de laterais, na verdade. Exatamente. Mas é isso. É isso aí. Em contrapartida aí, gente, o Corinthians aí perdeu pro Ituano. Então isso agrava muito mais a crise, perdeu de 1-0 e mostra também que o Corinthians não vem bem em campo também desde o ano passado, ainda não se encontrou. Eu pelo menos não vi um jogo muito bom do Corinthians, vi mais aquela questão do Corinthians mesmo, né, brigando para ganhar de 1-0 no final do jogo. Eu não vi um Corinthians muito evoluído nesse quesito. Teve alguns bons momentos, mas também
não fez um jogo legal, cara. Não sei na visão de vocês aí, o que vocês acharam aí do jogo. Não, já você bem falou, desde o ano passado já não se encontrou, né? Eu acho que o Mano ele é forçado a improvisar demais, né? E aí nesses improvisos acaba que tudo segue dando errado, né? E aí logo a culpa é do Mano, logo vão sugerir uma troca, aí vão começar a ventilar nomes que estão no mercado, como sempre acontece, né, cara? E é assim, a culpa do improviso é do Mano? Ao meu ver, não. É do elenco, né, que não dispõe de peças para você repor e para você compor, né, da maneira que o Mano gostaria. Então ele acaba improvisando, como foi no jogo de hoje, um volante como zagueiro, né? E isso gera quando dá certo é gênio, né? Quando não dá Exato. certo é burro e tem que cair. Isso gera também um descontentamento dos atletas, né? O Cássio, por exemplo, não gostou muito da situação e deu declaração aí no final de que foi no improviso, né? Então, segue tendo problemas aí para montar o seu time titular, né? Acho que desde que ele chegou não encontrou ainda a sua formação ideal. O Mano Menezes, cara, do jeito que ele gosta de jogar com os times dele, né? Que é sempre um estilo de marcação mais forte, né? Ele gosta de jogadores também com um perfil físico mais forte. Ele tá tendo que improvisar, né? Como a gente falou aí, o Mike falou, ele trouxe a informação. Muitos jogadores estão em posições e isso reverbera aí na questão de qualidade de jogo. O Cássio dando essas declarações, ele é uma liderança, né? A gente sabe, por toda a trajetória que ele tem dentro do Corinthians. Então, realmente, isso é um recado que tem nome, tem sobrenome, tem endereço, né? É justamente para uma diretoria que está muito mais querendo fazer média com mídia e com torcedor do que, de fato, querer acertar e mostrar que vai se traduzir em títulos, né? Novamente para o Corinthians, né? Que já está há algum tempo sem ganhar nada. É assim, o Corinthians precisa realmente eles terem, né, lá internamente uma ideia do que eles, de fato, né, planejar e executar, todo mundo tendo o mesmo pensamento, a mesma linha de raciocínio. Senão, vai virar um bagunção e esse time aí pode fazer novamente um Campeonato Paulista baixo e pode, quem sabe, aí fazer um brasileiro também sofrível. Se não me engano, acho que eles também estão na Sul-Americana, né? Então pode ser mais um ano aí que o Corinthians passe em branco e não tenha, né, não colha os frutos aí da questão que viria aí com um patrocinador mais forte, contratação de grandes jogadores. Cara, mas assim, gente, a gente, né, eu gosto assim, sempre, pelo menos é a minha postura nesse sentido de porque a gente, uma vez que os jogadores estão lá, a gente tem que respeitar. Mas, cara, a verdade é que o time do Corinthians, ele não é um time bom, com todo respeito com todos os que estão lá, cara. Mas se a gente olhar o elenco de Palmeiras, São Paulo, os outros rivais que a gente tem aqui, que peça que você olha no Corinthians que faz a diferença, que é diferente? Você olha no Palmeiras, você tem um Hendrick, você tem um Veiga, você tem quem Zé mais? Rafael. Zé Rafael, você tem Dudu. Aí você olha no São Paulo, você tem Lucas, você tem Luciano, Caleri, Caleri. você tem peças que assim, pode estar num mau momento, mas, cara, que sermam, você tem James, você tem Nicão, mesmo que você tem agora, quem que você fala peça de referência que, tipo assim, o diferente no Corinthians? Cássio. Verdade, é o Cássio.
E aí, assim, É o o cara goleiro. faz o milagre, beleza, ótimo goleiro. Faz os milagres, às vezes tem jogo que falha e tudo mais. Mas assim, para a bola chegar, para você trazer qualidade, não tem. Aí já tem esse indício. Aí você tem na frente o Yuri Alberto, que é uma fase horrorosa, chega 10 bolas para ele perde 11 gols. Então, cara. Muitas críticas a ele, viu, no jogo de hoje, viu? O pessoal tá Então, caindo matando em cima dele aqui. Então fica difícil, cara. Fica difícil até pro Mano Menezes. Mas como é que o Mano Menezes vai chegar e vai falar, cara, meu elenco é horroroso. Não dá para jogar com esse elenco. O cara não vai fazer isso, não vai queimar os jogadores. O cara sabe o que ele tem à disposição. Então o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar construir o máximo que ele pode. Cara, mas fica muito difícil você acreditar num Corinthians desse nível, né, cara? Então, assim, volto a repetir, com todo o respeito aos jogadores que estão lá, estão tentando fazer o seu melhor. A gente é acostumado também aqui no futebol brasileiro sempre querer Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Roberto Carlos, que é o que a gente está acostumado, mas hoje em dia não tem muito, né? Não é mais dividido vários talentos como a gente tem, mas então o Corinthians ele precisa dessa resposta, cara. Eu preciso de um jogador diferente. Aí precisa entender se vai ser na base, se vai ser fora. Então, cara, precisa entender para trazer novos jogadores. Porque, assim, por mais que o São Paulo nos últimos anos está sentindo, mas o São Paulo se reforçou. A gente não sabe se vai dar certo, mas o São Paulo trouxe peças alturas para, tipo assim, vamos brigar. É isso? É isso, galera. O Corinthians é isso. O torcedor corintiano deve estar bravo, por mais assim, aí vai falar, pô, mas a gente está com o mesmo número de pontos que o São Paulo empatou também, mas o fato é que a fase do Corinthians, ela não é boa. Não, fica bravo não, pô. Carnaval tá aí, sempre há um desfile aí de escola de samba para pegar um título. Para pegar um título, exatamente. Galera, agora a gente vai São Paulo. É isso aí, São Paulo que empatou, teve uma arbitragem polêmica contra o Mirassol. Sempre o VAR, né? Sempre o VAR. Nunca a gente vai conseguir, esse VAR nunca vai conseguir não ter uma polêmica, cara. Passa ano, entra ano, parece que era melhor sem o VAR, viu? Era melhor ter o goleiro, o juiz ali que ficava atrás do gol ali, tentando olhar. Mesmo assim, era melhor do que esse VAR, viu? Porque, pelo amor Aí eu já discordo. Na verdade, eu tenho várias críticas ao VAR, tá? não, Só é uma fazendo esse maneira parênteses aqui. de zoar, Mas assim. aquele árbitro atrás do gol lá nunca ajudou em nada, cara. Só Não, aqui, prejudicou, inclusive. não, sim, é uma maneira só dizer, porque inclusive o árbitro que Sim. ficava do lado do gol, ele eximia, né? A bola entrava, ele. Não vi, não sei, deixa com o árbitro, né? Tem um Flamengo e Vasco muito famoso com esse negócio do Sim, árbitro atrás. só zoando mesmo nesse quesito. Mas, cara, o Sim, fato sim. é que, novamente, assim, cara, eu acho que o São Paulo ele fez um jogo muito bom, tá? Apesar de não ter conseguido a vitória, dá para entender o São Paulo, que ele entrou com um time um pouco diferente, mas tentou fazer sua parte, teve bons momentos, é claro, mas é fato que o Mirassol também mostrou uma deficiência do São Paulo defensiva quando mais pressionado. Então o Mirassol teve bola na trave, por mais que o São Paulo teve volume de jogos, então o Mirassol também teve oportunidade de não só como abriu o placar primeiro, mas também poderia ter virado o jogo e poderia ter ficado complicado o São Paulo. São Paulo depois no segundo tempo teve o controle totalmente do jogo, pressionou, é um São Paulo diferente, a gente pode ver que antigamente o São Paulo rodava a bola, mas dessa vez o São Paulo rodava a bola, mas com perigo, cruzamento na área, chute pro gol, o São Paulo só tinha aquele controle de toque de bola, toque de lado, mas não tinha
um envolvimento. Então o São Paulo criou oportunidades e realmente as oportunidades não foram concluídas a gol. Não foi o melhor jogo do São Paulo igual contra o Santander, mas mostra um São Paulo que está em evolução. Foi uma pena o São Paulo não ter ganho. O Galopo fez um jogo muito bom, tanto é que foi o craque do jogo. Então mostra que é um cara que vai estar mostrando que pode ser titular, então vai brigar por espaço. E é um São Paulo que mostra que, cara, as peças que voltaram, o Nicão, as peças que contrataram, fez efeito. O Ferreirinha, por mais que não conseguiu ter os seus jogos, os seus dribles não foi tão efetivo assim, mas mostra que ele vai para cima, mostra que ele pode melhorar. Então é um São Paulo que, por mais que tenha tido esse empate devido ao VAR, que chamou nessa polêmica aí no gol do Galopo, mas o São Paulo mostra força. É decepcionante o empate para o torcedor do São Paulo? É decepcionante, mas a gente também tem que começar a entender, cara, que a gente não pode ter a visão que quando o time grande vai jogar com o pequeno, ele tem obrigação e vai sempre ganhar. A gente tem essa visão, tem que ganhar, é o time pequeno, mas hoje os times pequenos dificultam também, então não é sempre que o time grande, a hora que vai jogar com o pequeno, vai ganhar. Então tem que saber também, mas o torcedor de São Paulo ele pode sair decepcionado com o empate, mas pode sair contente que o time tem uma evolução aí. Concordo, Welder, com você, tá? Que está em evolução, tá? Ao meu ver, foi um bom jogo das duas equipes, tá? Eu achei que foi um jogo com uma intensidade bem alta. E o São Paulo ele foi com uma proposta de realmente ir com o time mexido, né? Descansou o Lucas, não levou o Eric, Luciano entrou só no segundo tempo. Então, assim, faz parte do planejamento do São Paulo essa modulação aí da intensidade dos jogadores, tá? Então já era previsto ir com o time um pouco mexido e sofrer um pouco mais. E o detalhe é que o Mirassol fez um excelente jogo também, tá? Eu acho que começou até melhor que o São Paulo, começou agredindo bastante. São Paulo demorou um pouco para se encontrar no jogo, mas equilibrou e foi um jogo bem trocado dos dois lados. Teve bola na trave do Mirassol, teve gol anulado, né? Então, assim, quero destacar bastante aqui a atuação do Ferreirinha, tá? Gostei bastante. Eu acho que vai evoluir bastante aí durante a temporada. E gostei também do Nicão, tá? O Nicão que estava com o pezinho já quase fora, foi puxado de volta e entrou e fez um bom jogo no pouco tempo que jogou, tá? Outra coisa que eu gostaria de destacar, que eu não gostei muito do jogo, foi a improvisação do Diego Costa na lateral direita, tá? Isso, ao meu ver, não dá certo. São Paulo foi melhor quando colocou o Igor Vinícius para jogo, tá? E veio com lateral de ofício. Em algum momento do jogo pode acontecer e você ter de improvisar, mas entrar com o time já improvisado, não gostei muito dessa mudança não. Mas eu não sei se o Carpini está querendo testar uma situação de jogo que pode acontecer. Enfim, é um momento para ter um pouco de paciência e entender. Mas de tudo, o resultado não foi ruim, foi um empate fora de casa que poderia ter sido vitória, porque, ao meu ver, o gol do Galopo não deveria ter sido anulado, cara, foi muito mal anulado, né? Num primeiro momento, a checagem era se o Caleri tinha atrapalhado a visão do Muralha, mas parece que chegaram à conclusão que não, aí buscaram o impedimento
e aí no fim não viram que antes até do impedimento que eles arrumaram, tinha uma mão ali do jogador, então seria pênalti. Então erraram demais nesse lance, tá? Ao meu ver. E isso vem acontecendo bastante com o São Paulo, já tem um tempo. Nas últimas temporadas aí teve alguns erros aí que prejudicaram bastante, tá? Mas no geral foi um bom jogo fora de casa, volta com empate e tira algumas lições aí valiosas, né? Reforça a qualidade do seu banco, né? Trouxe Nicão para jogo, trouxe o Igor Vinícius, que estava lesionado no ano passado e que parece ser uma realidade para esse ano, tendo em vista que o Rafinha já está em vias de se aposentar, era até para ter se aposentado no passado. Enfim, ao meu ver, foi um bom jogo. Mesmo levando o empate, foi um bom jogo para o São Paulo. Antes de passar a palavra para o Eric, cara, isso que você falou do Diego Costa aí até na lateral é o estilo Carpini, né? Ele já vinha, ele é um jogador, um técnico que disse que geralmente ele vai de acordo com o adversário, né? Então acho que ele entendeu que devido às mexidas que ele queria fazer, ele fez esse teste, mas também concordo que não funcionou. E, cara, novamente, sempre o VAR destaque de algum jogo. Mas diz aí, Eric, qual que foi sua visão do jogo, do São Paulo? O que você achou do Mirassol? Essa polêmica com o VAR, qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que sobre o jogo, eu acho que vocês já falaram tudo, né? Um jogo aí que o São Paulo poderia até sair com a vitória. Com relação à arbitragem, pelo que eu vi aqui do lance, realmente parece que existe uma coisa chamada, isso no Brasil ele está fazendo até escola, né? Má utilização do VAR, porque primeiro que eles não conseguem entrar em consenso em momento algum. É um berrando no ouvido do outro o tempo todo. Muitas vezes a gente não sabe nem se o cara que está ali no VAR realmente ele tá falando baseado na regra, né? Enfim, teve essa questão aí que primeiro se levantou possibilidade de impedimento, claramente ali no lance, assim, é nítido que não tem uma correlação, né, com a jogada. E aí depois, ainda para piorar, teve uma possível mão do jogador do Mirassol. E a arbitragem simplesmente esquece de vários fatores ali e acaba anulando um gol que, se você olha com o desenrolar do jogo normal, você vai falar, cara, tá, ele parou por quê? Anulou o gol baseado em que situação? Então, realmente, existe uma questão aí que é a má utilização do VAR. Eu, em muitos momentos, eu também não... Eu até falava, eu acho que o VAR está mais criando pelo em ovo do que realmente resolvendo as situações de jogo. Eu não sou um defensor 100% do VAR também, não. Eu acho que o VAR tinha que ter critérios extremamente bem definidos para ser, de fato, utilizado. E o que a gente vê é a banalização, né, muitas vezes, aí de decisão de campo, decisão de jogo sendo mudada por conta de um olhar muito particular de quem está na cabine. Então, assim, isso acaba prejudicando bastante o jogo, né, o futebol. E só para finalizar aí da minha parte com relação ao São Paulo, acredito que o São Paulo tem aí, né, o retorno aí do Galopo, né, que estava lesionado aí desde o ano passado, e ele está se tornando aí um dos principais, né, reforços para a temporada, porque era um jogador que estava lá, porém estava no DM, se recuperou, está mostrando aí para o Carpini que ele pode ser, com certeza, aí vai brigar para ser titular desse time aí. Cara, eu acabei me esquecendo mesmo de falar do Galopo, mas realmente foi uma ótima, um ótimo retorno aí pro time, né? A gente pode até considerar aí um reforço.
E vale lembrar que, né, essa dor de cabeça boa é o Galopo, né? Mas vale lembrar que ainda tem o Rodrigo Nestor, que está se recuperando, né? Então, assim, Verdade, hein? realmente é uma dor de cabeça boa pro Carpini aí. Poder contar com Galopo, Nestor, ainda tem o Bobadilha que nem estreou, ainda vem Luiz Gustavo, enfim. O São Paulo tá com um elenco muito bom, cara. Muito É bom um mesmo. elenco bem recheado mesmo. Mas se o São Paulo souber usar esse elenco aí, porque o São Paulo tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Paulistão, tem a final agora com o Palmeiras, então o São Paulo tem Sul-Americana, né, e as lesões, queiram ou não queiram, vão acontecer. Sim. Então é bom ter esse elenco aí. E o Carpini dando oportunidade para todos aí, né? Alguns vão ter menos, outros vão ter mais, outros realmente não vão ter, ele não vai contar. Então, cara, que faz parte. Mas é um São Agora, Paulo que mostrou uma boa gestão na contratação e mostra força, né? eu tenho um destaque negativo aí do jogo pro São Paulo, cara. Hum. Juan. Cara, não queria aqui ficar tecendo críticas aí ao jogador que é jovem e tal. Mas, cara, não dá para insistir com o Juan, porque ele vem entrando sempre e, cara, não é eficiente no ataque, sempre voltando a bola, não consegue progredir, fazer um drible e acertar um cruzamento ou um passe que seja para o meio da área, enfim. Eu acho que está um pouquinho abaixo aí dos demais, cara. Torço para que evolua e melhore, ou que o São Paulo arrume uma solução aí que não seja o Juan, cara. Porque realmente, em dados momentos aí do jogo, você gastar uma substituição para colocar o Juan é algo que irrita um pouco o torcedor, cara. Mas assim, é um jogador jovem. E aí o Carpini vai vendo que o jogador não tá rendendo, é o que eu falei, vai tendo menos espaço, cara. Então, mas o fato é que ele precisa evoluir. E com esse elenco aí, se ele continuar dessa maneira, não vai jogar. Ele precisa mostrar algo diferente, porque tem muitos caras aí pedindo passagem, muitos caras bons aí no São Paulo. Então, ontem teve uma oportunidade, de novo, não foi bem. Aí como é que o treinador vai chegar, cara? Não dá para colocar. Então precisa ele mesmo ter a vontade de querer mudar e ver o que está acontecendo. Talvez o garoto tenha, mas não está acontecendo do jeito que ele quer. Então ele precisa olhar para dentro dele e ver o que ele pode melhorar aí como evolução, né? Viu? Só dá uma atualizada aí na rodada, tá? Acabou o jogo do Palmeiras, 3-2, virada, né? Um jogo movimentado até na parte final. Gols aí do Palmeiras aí foi 2 do Veiga e um do Rony no finalzinho aí do jogo aí, mas foi uma partida bem difícil pro Palmeiras dentro de casa. Sim, a rodada praticamente está se encerrando aí, né? Nessa segunda rodada tem mais jogos amanhã, né? Sim, amanhã tem Ponte Preta e Santos, é um time aí da nossa região, jogando. Se não me engano, só para complementar hoje, acabou acho que o jogo do Guarani também, né? Guarani Sim. e São Bernardo aí empataram 0-0, Palmeiras 0-0. 3-2, Corinthians perdeu 1-0, o Bragantino se recuperou, ganhou da Portuguesa, o Água Santa perdeu 1-0, Mirassol e São Paulo 1-1. E amanhã a gente tem, para fechar a rodada aí, Santos e Ponte Preta e Santo André e Novo Horizontino. Isso aí. É isso aí. Mas só para finalizar agora aí, gente, a gente tem uma grande decisão aí da Copinha, né?
Cruzeiro enfrenta o Corinthians. Amanhã, a partir das 3h30, a grande decisão aí da Copinha. Os dois acho que demonstraram, né, até por chegar na final, demonstraram um grande futebol. Eu acompanhei muito mais o Cruzeiro, acho que mostrou muito mais jogo também do Cruzeiro, mas o Cruzeiro parece que tem um time muito bem ajustado. Tem aí o Vitinho aí, salve Vitinho, que é aqui de Campinas também, a gente conhece a família aí dele, que ele tenha sorte aí no jogo aí, consiga ter um bom desempenho e quem sabe trazer a vitória aí, tanto para o Cruzeiro, para Campinas e para a família aí. É um menino aí que é muito humilde, teve passagem aí na Ponte Preta também, então vem fazendo a diferença aí. Mas o Corinthians é o Corinthians também, né? É um time que gosta de levar a copinha, então acho que tem tudo para ser um jogão de bola aí entre Cruzeiro e Corinthians. E aí, Eric e Mike, quais são suas apostas aí para decisão da copinha? Então, a copinha, né? A gente sabe que tinha outros times aí que poderiam estar muito bem nessa final, fizeram grandes campanhas, como o próprio Flamengo, que o Cruzeiro conseguiu derrubar, muitos méritos, né? Um jogo bem consistente, bem inteligente por parte do Cruzeiro. O Corinthians, cara, ele veio também numa campanha espetacular. O Corinthians é o maior campeão, né, da Copinha. E, assim, o Corinthians tirou na semifinal o time do Novo Horizontino, uma partidaça, né? Conseguiu ganhar e ganhar muito bem, ser muito convincente no seu jogo. E o Novo Horizontino também, que era uma equipe que tinha acabado de tirar o São Paulo, né? Aí, durante a competição. Mas, assim, eu acredito, tá, que... só uma pergunta... O jogo, essa final vai ser realizada em qual estádio? Na Arena. Adivinha. Na Itaquera, né? Itaquera, né? Então já está respondido, tá? Para mim, quem ganha é o Corinthians. Eu acho que você fez de sacanagem essa pergunta, só para dar uma zoada. Para deixar no ar. Sim, vou deixar no ar. Mas falando sério, tá, gente? O Cruzeiro é uma bela equipe. Acredito que tenha recursos para poder fazer um jogo de igual para igual, mas analisando o aspecto aí, né, de torcida, o Corinthians com certeza leva vantagem aí, um pouco mais casa, aí, né? O Corinthians vai lotar o estádio, né? O Corinthians vai lotar o estádio. Vai. O Corinthians consegue fazer essa mobilização para esses jogos. Então eu acredito que possa dar Corinthians. Se eu não me engano, amanhã será feriado em São Paulo? Sim. Então, sim. Feriado. Estádio lotado. Estádio lotado, cara. Me desculpa, mas o Cruzeiro vai enfrentar uma pressão gigantesca. Mas, cara, o Cruzeiro também tá para jogo, né? Vai ter seu torcedor lá, mas vamos ver o que vai acontecer. Eu vou de Cruzeiro, cara. Eu vou torcer pro Cruzeiro, entendeu? Acho sim que o Corinthians é favorito, é o maior campeão da Copinha, joga em casa, com a torcida lotando o estádio. Tenho a certeza de que isso vai acontecer, porque amanhã é feriado, né? E segue o baile. Mas eu torço pro Cruzeiro, com certeza. Que novidade se torcer pro Cruzeiro também, né? Isso aí é... Qualquer um que jogasse contra o Corinthians, você ia torcer. Não adianta nem falar. Mas é uma copinha aí chegando ao fim. Revelou grandes talentos aí, grandes times aí que foram surpresa. Decepções aí, eu acho que no geral aí São Paulo não foi muito bem na copinha também. Eu acho que teve umas eliminações aí, já era para ter sido eliminado antes, mas deu sorte. O Palmeiras também que era o grande favorito, né? Que foi as duas últimas, então estava
Estevam, mas também não conseguiu chegar no final. E o Cruzeiro, por mais que foi ganhando, teve muitos jogos que o Cruzeiro ganhou de 1-0, né? 1-0, 1-0, mas foi ganhando, foi na base do 1-0, mas chegou à final. O Corinthians teve uma campanha um pouco mais sólida em termos de gol, mas eu acho que mesmo assim 1-0 do Cruzeiro, nesses 1-0 não requer, isso que não é o time, né? O time é muito bom, jogou muito bem os jogos, apesar de ter ganhado muito de 1-0. Então, vai ser, eu acho que tem tudo para ser um jogaço, cara. Tem tudo para ser um jogaço. Os dois times que realmente mereceram. Que às vezes a gente pega umas finais que um time tá muito melhor que o outro, então eu acho que essa final é meio que igualada, né? Mesmo o Corinthians jogando dentro de casa vai ter essa vantagem aí. Como é que é esse sorteio? Foi sorteio? Eu realmente não sei. Não, cara, pelo que eu entendi, seria no Pacaembu, mas o Pacaembu não ficou pronto. É porque, na verdade, praticamente é no Pacaembu, né? Sempre foi, né? Geralmente sempre foi. Ah, então foi isso, Aí eu acho que o Corinthians não tem muito a ver, né, com a situação, né? Mas... Então... É que assim, o Palmeiras também, tá? Quando ele ganha a primeira copinha dele, em 22, né? 22. Ele joga no Allianz Parque, né? A final. E... Assim, então... É aquela questão, né? Como o Pacaembu já estava em reformas, então aquele ano jogou no Allianz Parque. O ano passado já foi no Canindé. Mas assim, como acredito que como eles façam aí, né, essa questão do sorteio, acho que devem ter colocado a Neoquímica Arena mais um outro estádio, e aí com certeza o sorteio... Aquele sorteio maroto. Aquele sorteio bem conhecido, então ele foi para a Neoquímica Arena. Eu falei Itaquerão aquela hora, tá? O torcedor do Corinthians que me desculpe aí, mas porque antes não tinha o name rights, aí né, não faz muito tempo, então a gente acaba errando mesmo. Desculpa aí, pessoal. Mas é isso aí, cara. Boa sorte aí para Corinthians e Cruzeiro, que eles façam um bom jogo e seja uma final excelente. Galera, ficamos por aqui. Esse foi o nosso programa de hoje. Não deixe de seguir a gente, se inscreva no canal, dê um like, dá aquela força, sugere temas pra gente aí trazer. E a gente está só começando aí no YouTube com o nosso canal de futebol. E aí em breve a gente vai trazer novidades, formatos novos, grandes assuntos aí, que a gente sempre quer debater com vocês aí pro mundo da bola, tá bom? Ficamos por aqui. Até a próxima, galera. Valeu! Falou!